Bem-vindo ao Direito em Ação, seu canal noticioso de direito. Estamos aqui junto com essa sumidade, a Paula Marzano, em 2021, retomando os trabalhos do canal, né, do Direito em Ação. Essa semana nós vamos falar sobre a vacinação do Covid, né, Paula? Bom dia a todos, é um prazer estar de volta. Nós iniciamos nosso trabalho de 2021, hoje falando sobre essa questão da vacina, que está sendo muito discutida em todos os canais e em todas as mídias, que é a questão da obrigatoriedade da vacinação. Todo mundo tem questionado se a vacina pode ou não pode ser obrigatória, e aí a gente vai abordar essas questões no que diz respeito ao que é obrigatório e o que a diferença que tem na lei no que diz respeito a ser obrigado, a ser compulsório, ao que é ser forçado, a diferença que é entre forçar a vacinação e obrigar a vacinação, quais as sanções que a pessoa pode ter por não se vacinar, até que ponto ela pode se recusar a vacinar, como ela deve proceder para se recusar a vacinar, né? Se ela tem o direito a se recusar a vacinar, né? Todas essas questões a gente vai abordar hoje para tentar esclarecer para a população de uma forma geral como que vai funcionar isso a partir de agora, né? Já que a gente começou a ter a distribuição da vacina em todo o território nacional. Só esclarecendo que a questão das vacinas não é uma questão nova no Brasil, não, gente. As vacinas sempre foram obrigatórias. O calendário de vacina do SUS sempre foi obrigatório para a população. Existem já ações, por exemplo, do Ministério Público contra pais que deixam de vacinar os filhos por questões filosóficas ou questões teológicas e obrigam os pais a levarem os filhos à vacinação. Dizendo que os filhos não podem ser privados de um direito à imunização por causa da convicção filosófica dos pais, né? Então isso já é uma jurisprudência que é recalcitrante. Então não é novidade. Em dezembro último houve uma decisão do Supremo que foi o seguinte: o Supremo decidiu que a vacina contra a Covid deve ser obrigatória, mas não forçada. Qual que é a diferença? Obrigatória, o que é? Você pode ser exigido de ser imunizado, mas não forçado. Forçado o que é? Compulsório, você ser pego, arrastado e tomar a vacina. Não é bem dantesco o quadro, né? Mas é a diferença. O pessoal fala, obrigatório, a polícia vai pegar o cara e vai aplicar a vacina. Não é isso. Obrigatório o que é? Se você não cumprir a sua obrigação, você pode ser passível de uma sanção. É um descumprimento, é um ato ilícito você não se submeter à vacinação. É isso. É como dirigir sem carteira. Você não pode, mas você faz, você vai sofrer as consequências, que é um ato ilícito. É diferente de falar, você não tem obrigação de vacinar. Se falasse que você não tem obrigação de vacinar, que não é obrigatório, se você não se vacinasse, você não poderia sofrer qualquer sanção pelo exercício do seu direito. Exatamente. O que a gente pode usar como analogia? Existem alguns benefícios que o governo fornece às populações mais carentes, que são Bolsa Escola, Bolsa Família, esse tipo de coisa, que como exigência o governo exige que a mãe, por exemplo, entregue o cartão de vacinação à pessoa, ao órgão que vai fornecer o benefício para provar que a criança está sendo vacinada. Esse seria um tipo de sanção, como exemplo, que a gente usaria para obrigar a pessoa a se vacinar. Então, hipoteticamente falando, por exemplo, a vacina do sarampo, ela é obrigatória
para toda a população brasileira, mas ela não é compulsória. A gente fala isso porque a gente não quer que as pessoas criem um mito de que somente a vacina do Covid-19 que seria uma vacina obrigatória no Brasil. A maioria das vacinas no Brasil são obrigatórias. Elas não são compulsórias. Então, se você não vacina os seus filhos, você pode ter uma sanção e essa sanção seria, por exemplo, a perda de algum direito. As pessoas, quando vão receber, por exemplo, um auxílio no trabalho, que lá tem lá um auxílio Bolsa Família, um auxílio, eu esqueci o nome que tem, que você recebe, auxílio família, um adicional que você recebe no seu salário, lá mensalmente. Para você receber esse auxílio, você tem que levar na sua instituição de trabalho, sua empregadora, você tem que levar o cartão de vacinação, senão você não vai receber. É esse tipo de sanção que o governo federal vai impor àquelas pessoas que optarem por não serem vacinados pela vacina do Covid-19. Por exemplo, o aluno pode ser impedido de se matricular na escola. Por exemplo, a pessoa pode ser impedida de entrar no cinema. Por exemplo, a pessoa pode ser impedida de entrar num shopping, um teatro, esse tipo de coisa. Pode ser que o governo decida que as pessoas tenham que apresentar o cartão de vacinação para entrar num estádio de futebol, para entrar num lugar de aglomeração. E isso são sanções que a lei vai dizer na hipótese da pessoa optar por não receber a vacina. Né? É isso que a gente fala de obrigatoriedade da vacina. Quando a gente fala que a vacina será obrigatória, a gente não está falando que você será amarrado e levado ao posto de saúde para receber a vacina obrigatoriamente no braço. Ninguém vai te amarrar e forçar a receber a vacina. É isso que o que chama tecnicamente é o seguinte, é repercussão geral. Repercussão geral, o que é? Aquilo que foi decidido pelo Supremo tem que ser seguido por todos os tribunais e juízes em seus julgamentos. Então, quando o juiz for julgar, ele tem que replicar isso que o Supremo Tribunal julgou. E a tese de repercussão geral é a seguinte: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina. Então, pode ser obrigatória a vacina, desde que tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei. Então, tem que ter uma lei que decrete a obrigatoriedade dela, ou seja objeto de determinação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, com base em consenso médico-científico. Então, o que é? Você tem que ter estudos que determinam a eficácia, que aí, na verdade, o que é? Aprovação por um órgão da Anvisa, no caso. Né? Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Ou seja, você não está retirando o pátrio poder de você obrigar o filho de alguém que é vegano e que acha que as vacinas são um tratamento muito invasivo e não querem vacinar seu filho, de obrigar o filho para frequentar a escola, de ter a imunização pela vacina. Né? E a tese nas ações diretas de constitucionalidade que fixam o tipo também de penalidade é a seguinte, porque não é livre também, gente. O direito não trabalha com a panaceia de liberdade que o administrador pode fazer o que quiser, não. O Supremo decidiu que pode haver, mas existe uma coisa que chama no direito nexo de causalidade. Você não pode... eu não vou vacinar, então beleza, então você vai perder seu carro. Ué, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tá entendendo? Então, você vai ser privado de um direito decorrente de você não ter sido vacinado. Então, o que é? Eu não vacinei, não estou imunizado, eu não vou poder exercer determinados direitos decorrentes do convívio com outras pessoas. Então, tem que ter esse nexo de causalidade nas penalidades também, ou então a penalidade pecuniária, coisa desse jeito. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Isso é o que o Supremo decidiu. Facultada a recusa do usuário. Então, é direito seu, individual, de não querer ser vacinado, desde que você assuma as penalidades. Né? Podendo, contudo, ser implementado por meio de medidas indiretas, as quais compreende, dentre outras, a restrição do exercício de certas atividades
ou a frequência de determinados lugares, desde que previstos em leis ou dela decorrentes e tenha como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Venham acompanhados de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeito à dignidade humana e direitos fundamentais das pessoas, atendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Então, o que é que você tem que ter? Primeiro, para você exigir a vacina, você tem que ter a vacina disponível, universal e gratuitamente. Não adianta você falar assim, ó, você tem que vacinar, mas você tem que pagar R$1.000 na vacina. Você não vai ter as pessoas para vacinar. Tá entendendo? Então, desde que a vacina esteja disponível para todo mundo, para todos, né? Universal e gratuitamente, você pode exigir. Enquanto não tiver vacina disponível para a população inteira, não podem haver restrições. Você não pode, por exemplo, parar na porta do Mineirão e exigir o cartão de vacinação para todo mundo e só deixar entrar quem tiver vacinado se não tiver vacina disponível para todo mundo. Isso. Razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que é? A sanção tem que ser proporcional ao agravo que você está fazendo. Então, se você está deixando de vacinar, você não pode ter uma prisão de 30 anos. Não é? Então, é o quê? Proporcional ao ato que você está fazendo. E razoável também para que coíba a sua atitude antissocial. Né? E atrelado a isso, a vacina tem que estar com todos os estudos. Então, essa é a decisão do Supremo. Não é? Porque, às vezes, a gente vê nas mídias sociais uma panaceia de informações que não tem nada a ver com a decisão. A modulação da decisão é essa, ó, pode ser exigida a vacina, pode ser exigida a vacinação e pode ser aplicada a penalidade às pessoas que se negarem a vacinar ou vacinar seus filhos. Né? Os filhos hoje não estão nem na vacina da Covid porque ela não foi testada para menor de idade. Então, ela não vai ser aplicada. Então, não tem como exigir para crianças e adolescentes a vacinação. Tá? Então, já está descartado. Agora, para os adultos, se você não tiver, primeiro ela tem que estar disponível a todos. Depois de estar disponível a todos, aí sim vai ter que fazer um plano de quem não for vacinado não vai poder entrar em teatro, não vai poder viajar em avião, não vai poder pegar ônibus, táxi, enfim, aí a autoridade pública que vai fazer isso. E aí outra coisa que tem que ficar claro nessa questão é que quem vai determinar esses locais, se a pessoa vai ou não vai poder frequentar, é uma lei. Né? E a lei, obviamente, tem que ser... tem que passar por todo o trâmite de elaboração de lei, não pode ser uma norma qualquer, feita por algum órgão que não tenha, né, todo o trâmite legal, porque ela não vai ter validade. Né? Tem que ser feita realmente dentro da questão de elaboração da norma, cumprida todas as regras, para que ela tenha validade, senão não pode um tribunal cuspir uma regra, por exemplo, o Tribunal de Justiça que falar só vai entrar no fórum quem tiver vacinado. Ele não tem legitimidade para isso. Mutatis mutandis, ou seja, mudando o que tem que ser mudado, eu acho que é a mesma coisa para a máscara também, né, Paulo? Eu acho que pode ser utilizada o mesmo argumento para a máscara hoje. E a máscara já é direto. Você não pode entrar em determinado estabelecimento se não tiver com o uso da máscara. Que muita gente tem questionado, a gente viu até ontem aí uma agressão a um gerente de um supermercado porque foi exigido uma pessoa que estava lá dentro que utilizasse a máscara. Né? Então, a gente mudando aqui da vacina para o uso da máscara, o fundamento de convívio social da máscara e da vacina é o mesmo. Né? A fundamentação, se você achar ela aí, Paula, ver para nós é a mesma. É o quê? É justamente que o coletivo deve prevalecer sobre o individual, porque estamos vislumbrando não só a saúde da pessoa, mas dos terceiros também, quando você usa a máscara. Esse argumento é exatamente o argumento que está sendo utilizado quando se fundamenta a questão da demissão do funcionário que vier a se recusar a se vacinar, que é exatamente o tema que a gente escolheu para falar hoje, que é uma questão extremamente polêmica que vem sendo discutida hoje pelas esferas trabalhistas do país.
O que é qual é a grande discussão? O funcionário hoje, hipoteticamente falando, ainda não aconteceu no Brasil essa situação, né? Mas já está sendo discutido demais, porque é uma coisa que pode realmente vir a acontecer. O funcionário, a princípio, vamos falar do seletista, depois nós vamos falar do funcionário público, ele pode ou não pode se recusar a vacinar. E se ele se recusar a se vacinar, quais as sanções que podem ser aplicadas a ele pelo empregador, e se ele pode ou não pode ser demitido por justa causa. O que as pessoas têm dito a esse respeito? A princípio, falou-se muito de que essa justa causa poderia ser aplicada, porque esse funcionário, quando ele se recusa a se vacinar, ele coloca em risco toda a população da empresa, né? Todos os funcionários da empresa que eventualmente poderiam correr o risco de serem contagiados pela Covid-19. E isso é uma questão muito, 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 muito delicada, porque, na verdade, se todos os funcionários se vacinarem e um não se vacinar, as outras pessoas não serão contaminadas por aquele um que não se vacinar. Na verdade, ele estaria colocando em risco somente ele, né? É tão hipotético que é difícil até de discutir. Mas aí os legisladores, né, os juristas e tal, começaram a discutir essa questão e chegou-se num primeiro momento à conclusão de que sim, que caberia a justa causa, porque ele estaria sendo insubordinado em se recusar a vacinar. E aí veio toda uma comunidade de advogados alegando que ele não estaria colocando em risco essa comunidade de trabalhadores da empresa, e que ele estaria sim infringindo as questões dele pessoais, porque ele poderia não se vacinar por questões religiosas ou questões de saúde, etc. Então a gente está vivendo um momento de muito conflito doutrinário em relação a essa questão, porque atinge esferas de foro íntimo do trabalhador, né? E é uma questão que a gente vai ter esse problema agora a longo prazo, porque provavelmente as empresas vão passar por esse tipo de situação, né? Deixa eu só responder aqui, estou com algumas perguntas aqui. O Antônio Marcos está aqui, ó. Bom dia, doutor. Me chamo Marcos. Quero saber se o aposentado não vacina pode ter o benefício bloqueado. Ô, Antônio Marcos, é o seguinte, vai ter uma lei que vai falar quais que vão ser as sanções pelo não uso da vacina. Mas aquilo que a modulação do Supremo fala é que tem que ser proporcional e tem que ter um nexo de causalidade. Não tem nada a ver o seu recebimento da aposentadoria com você vacinar ou não. Então, eu acredito que isso não vai ser passível de sanção, né? Você receber ou não seu benefício. Tem um outro também, consciente coletivo, aqui perguntou se, acabou de chegar, perguntou se a gente está fazendo campanha para pessoas não se vacinarem nem usar máscara. Não, nós não estamos fazendo campanha aqui para nada, não. A única coisa que eu posso te falar é o seguinte, eu uso máscara e eu estou louco para vacinar. Assim que for liberado para mim, eu vou vacinar, tá? Não vacinei ainda porque não liberaram para mim, mas eu não vou furar a fila, nem vou dar carteirada, nem vou pedir para furar. Assim que me for oportunizado a vacina, eu vou fazer e aconselho a vacinar. Eu sou cientista e vou pela ciência, eu acredito na ciência. Aliás, deixa eu responder mais ele, porque ele mandou um monte de pergunta. Consciente coletivo, não sei se é o nome, né? Então vamos lá. Eu acho que você chegou realmente meio do meio, né? Não pegou o início, então assim, a gente realmente acho que você entendeu totalmente errado. A questão da demissão a gente está só discutindo o que está acontecendo, tá? A gente não manifestou nossa opinião a respeito, mesmo porque nem tem opinião formada ainda, é só uma questão doutrinária, as pessoas estão ainda só divagando a respeito, não tem caso concreto, tá? Vacina tá todo mundo querendo, inclusive eu quero a minha.
Ele perguntou assim, por que alguém em sã consciência não vai querer se vacinar? Também faço a mesma pergunta. Eu realmente quero minha vacina. E ele está agradecendo sua pergunta, Flávio. E ele falou assim, não acredito que eu estou escutando esse argumento bizarro de ser o único que não queria ser vacinado na empresa. Não entendi. Se eu tenho uma empresa e um funcionário meu não quiser se vacinar, eu vou querer demitir. Essa que é a questão. Os empregadores, eles estão realmente cogitando isso demais. Por isso que a gente quis trazer esse assunto para discutir. Porque, às vezes, o que acontece? A gente esbarra em conflitos de direitos. O empregador, ele tem o direito de demitir o funcionário que não quer se vacinar. Mas aí você tem o direito do funcionário que não quer se vacinar porque, por exemplo, ele tem uma alergia a ovo. E aí tem pessoas que têm alergia a ovo que morrem de medo de tomar vacina, porque pode morrer. É o caso de uma amiga minha, que eu estava conversando com ela esses dias, e ela falou assim, Paula, eu tive uma vez uma reação alérgica tão grave, tão grave, tão grave, que se eu não tivesse a 5 minutos de um hospital, eu tinha morrido. E a minha irmã teve que enforcar o médico, porque eu cheguei no hospital e o hospital não atendia o meu plano de saúde. E o médico começou a enrolar para me atender, minha irmã apertou a goela dele para ele me atender, porque senão eu ia morrer. E aí eu te pergunto, o que a gente faz com esse funcionário? Imagina se esse funcionário é você. E você morre de medo de tomar a vacina, porque pode ser que a vacina te dê uma reação alérgica. Você faz o quê? O cara vai te demitir por justa causa? Entendeu? Essa que é a grande questão. Eu não estou falando de um negacionista que não quer vacinar porque ele é um babaca. Eu estou falando de um cara que tem um motivo real, sabe? Assim, de um cara que não quer vacinar porque ele acha que pode ter algum problema sério, sabe? Aí é o procedimento, que é o seguinte. Na verdade, no meu entendimento e no entendimento que está sendo colocado, é o seguinte. Se a pessoa se negar tanto a usar máscara quanto a se vacinar no ambiente de empresa, primeira coisa que o patrão tem que ver é o seguinte, se o uso da máscara e a vacina vai interferir na relação daquela pessoa com os outros empregados. Tá entendendo? Por quê? A questão que a gente vê é, se a pessoa está em home office, na casa dela, e ela não tomar vacina, o problema é dela, né? Ela não vai ter contato com ninguém, então não vai interferir da dinâmica da empresa. Mas se ela é uma pessoa, por exemplo, se ela é o estafeta da empresa, aquele rapaz que vai passando na correspondência de órgão, de setor para setor, né, que tem contato com todo mundo da empresa. Você trabalha sem máscara e sem vacina, ele pode ser o elemento de difusão da doença em toda a empresa. Então, ou então o gerente, para não falar que é um funcionário mais humilde, o gerente da empresa ou um diretor da empresa, que é um cara que vai ter acesso a todos, se ele deixa de vacinar ou se ele deixa de usar máscara, ele vai estar colocando em risco toda a integridade dos funcionários da empresa. Isso é um ato de atentatório às relações da empresa. É um mal, como é que chama tecnicamente? É mal, tem artigo 498 da CLT. Tem aí. Mau procedimento. É um mau procedimento, tecnicamente falando. Então, pode ser punível até com a demissão. Só que é o seguinte. 498? Não é direto, vou te dar já a demissão. Processo de contraditória ampla defesa, gente. Notifica. Advertência. Você está sem máscara. Você não vacinou. Se ele for recalcitrante, aí sim você dá a demissão por justa causa. Eu acredito que é dessa forma. E proporcional, tá entendendo? Porque a pessoa vai falar assim, não, eu sou impedido de tomar a vacina porque eu tenho alergia a ovo, eu não posso por causa disso. Você está me demitindo por justa causa, você tinha que me dar um home office. Pois é, aí a orientação que a gente tem para dar para essas pessoas é o quê? Se a pessoa tem algum motivo legítimo para se recusar a tomar vacina, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir ao médico e pedir ao médico um relatório de que ela realmente corre algum risco de tomar essa vacina.
e andar com esse relatório dentro da bolsa, porque se eventualmente ela tiver algum constrangimento pelo fato dela não tomar a vacina, ela tem que estar municiada para se justificar. Porque vai acontecer, eventualmente, algum momento em que ela tenha que provar que essa decisão dela de não tomar a vacina é uma decisão válida, justificável. Por exemplo, se a pessoa, por alguma questão religiosa, eu não sei se existe religião que não deixa tomar vacina, né? Eu sei que tem religião que não pode tomar sangue. Não, geralmente são os veganos que acham que o tratamento é muito invasivo e alteraria o equilíbrio. Aí eu não sei como é que funcionaria a questão do vegano, mas ele poderia justificar através de algum tipo de documento, alguma coisa que ideologicamente falando, seja respeitável, né, por terceiros. A mesma coisa funciona, por exemplo, uma pessoa que não consegue usar a máscara no ambiente de trabalho. Tem gente que tem fobia. Tem gente que é claustrofóbico. É frescura. Não é, gente. Tem gente que realmente é claustrofóbico. Se ficar com a máscara na cara, passa mal. E aí, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você vai obrigar ela a andar com o negócio na cara? Ela não dá conta. Então, o que o empregador tem que fazer? Ou pega essa pessoa, coloca em home office e obriga ela a trabalhar em casa, que isso é uma liberalidade do empregador. E aí porque ele não pode colocar em risco todos os outros funcionários da empresa. Ou ele pega essa pessoa e coloca isolado numa sala separada dos demais, dentro da empresa. Ou então ele vai ter que demitir. Porque o que ele vai fazer? E aí essa pessoa, eu até vi numa das pesquisas que a gente leu hoje, que o Ministério do Trabalho, ele inclusive orientou as empresas a emitir CAT. CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho, para esse tipo de situação. Até para a pessoa que foi contaminada com o Covid nesse tipo de situação. Por quê? Porque essa máscara, ela pode ser considerada, inclusive, um equipamento de proteção, né? Igual a luva é um equipamento de proteção, igual a bota, aquela bota de borracha é um equipamento de proteção. Hoje em dia, a máscara, né, essa máscara que a gente está usando é um equipamento de proteção individual, né, que é o EPI, que a gente vê o funcionário usando. Então, as coisas já estão tão enraizadas dentro da cultura nossa, né, que a gente já veio de um ano de pandemia, que a gente já tem, inclusive, essas orientações do Ministério do Trabalho para que isso seja integrado, inclusive, no caso de contágio, que seja emitida a CAT para que o funcionário receba os benefícios trabalhistas no caso do contágio. Né? Então, se esse funcionário que não pode usar a máscara, a gente faz isso analogicamente para entender a questão da vacina. Se ele não pode usar a máscara porque ele tem uma fobia ou porque ele tem bronquite, sei lá, asma, algum problema respiratório que impede que ele use a máscara, então você tem que adaptar o trabalho a ele de forma que ele consiga trabalhar, e o empregador, na eventualidade de ele não conseguir fazer isso, ele realmente tem a opção de demitir. Não tem o que fazer. Aí o Flávio falou, se você não quiser tomar a decisão radical, notifica a pessoa uma vez, a pessoa não cumpre a regra, notifica a pessoa a segunda vez, a pessoa não cumpre a regra, demite. Assim funciona. Na verdade, o que os advogados trabalhistas falam é que a demissão de primeira vez é uma penalidade muito brusca, muito severa, que primeiro você tem que advertir. O artigo eu falei errado, não é o 498, não, é o 482 e a linha B, conduta, mau procedimento, não é? Que é a mesma coisa da insubordinação, a pessoa que causa tumulto na empresa. É isso, você trabalhar sem máscara, gente. Eu tenho colegas que trabalham comigo que realmente chega uma pessoa perto dele e se sente incomodado quando está sem máscara. Eu também, se é uma pessoa estranha, eu não gosto. Tá entendendo? Às vezes eu não quero ser chato, fico meio só de longe e tal, mas, pô, é foda. Ué, se você não liga, bicho, vai pra sua casa e fica lá. Agora vem pra minha mesa me encher o saco, eu tô na minha, vai passar doença pra suas negras. Porra, entendeu? Gente, quem chegou aí no meio, o que eu estava explicando é que é o seguinte:
Para se exigir a vacinação é obrigatória. O Supremo decidiu que é obrigatório. Você não tem como sair, não, senão você vai sofrer penalidade. Mas antes de exigir, ela tem que estar disponível. A gente não pode exigir das pessoas aquilo que não está disponível. E, infelizmente, eu não vou julgar o governo, porque nosso programa aqui não é político. Então a gente não pode falar tudo aquilo que a gente acha sobre a falta da vacina, né? Morde a língua. Estou mordendo a língua aqui, né? Então a gente não pode falar. Mas para exigir a vacina tem que estar disponível para todo mundo, igual a vacina da gripe. Fica disponível o ano, todo mundo vai lá, vacina. Eu vacino todo ano. Tem 10 anos que eu não gripo. Não é? Minha mãe morreu com 92 anos, tinha mais de 10 anos que ela não gripava. E a vacina vem do mesmo lugar que vem a Coronavac, vem da China. E nunca teve problema nenhum, não tem chip nenhum implantado, não tem nada, ninguém vai ficar obrigado a usar máscara o resto da vida por causa de vacina e nem vai virar ET, nem nada, não. Né, meu amor? Não, é porque, gente... deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Como professor de metodologia científica, a ciência não é verdade, não. Tá? Ciência é um método. Ciência, para que ela serve? A ciência constrói um conhecimento que qualquer um pode checar a validade e os limites daquele conhecimento. Tá? É diferente do conhecimento dogmático, que a pessoa fala assim... O cara veio num tapete mágico e abençoou todo mundo e curou todo mundo, tá entendendo? E ninguém pode checar, porque os conhecimentos científicos não. Você escreve um artigo, aí tá lá, ó, a amostra que foi essa, tá? Se você quiser replicar, você repete, contesta, você vê a validade daquilo ou não. Então, ele é verdade dentro daquilo que está ali. Então, por isso que a comunidade científica toda checa, aprova ou não, dá debate ou não. A verdade faz parte da filosofia e da teologia, gente. O conhecimento científico, ele trabalha com estatística, com probabilidade de sucesso. Então, nós que trabalhamos com conhecimento científico, sabemos os limites. O conhecimento informal também tem validade, mas não dá para a gente tomar as decisões com base nisso. A gente tem que tomar as decisões com base na ciência. O cara estudou, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, o cara é infectologia, trabalha com isso o dia inteiro. Ele não está na teoria da conspiração para criar uma vacina para transformar todo mundo em jacaré, não. Tem gente morrendo, tem 250 mil pessoas quase já mortas, e o pessoal achando que eu fiquei assim porque eu vi um desembargador do Mato Grosso do Sul fazendo um discurso negacionista outro dia. É difícil, né? Enfim, meu programa não é político, não. Vamos lá, então. O último ponto que eu acho importante a gente falar é o seguinte. Gente, só lembrando o seguinte. O que a gente está falando sobre a questão da demissão ainda é tudo hipotético, tá? Não houve nenhum caso, pelo menos que tenha sido divulgado. Lembrando que a vacina não está disponível para todo mundo, ou seja, as pessoas não podem exigir isso ainda, tá? É porque como está sendo muito falado, a gente achou importante esclarecer os pontos aqui para deixar as pessoas alerta de que se eventualmente passarem por isso, que elas tenham como se defender, que elas tenham como se justificar. Obviamente que se tiver justificativa, né? Se for um negacionista que não quer porque não quer, que seja demitido, paciência. Agora, a última questão que eu acho importante a gente falar do servidor público. Isso. Né? Que o Flávio, na hora que a gente estava chegando aqui, que o Flávio teve um insight e falou, poxa, ok, o seletista pode ser demitido por justa causa, né? Mas e o servidor público, como que ficaria? E aí? O servidor público, da mesma forma, ele pode ser demitido a bem de serviço público. A demissão do servidor público é penalidade, tá? Porque a exoneração é ata pedido. Demissão é penalidade. Da mesma forma, o servidor público, ele pratica atos atentatórios ao serviço público e à administração pública. E esses atos atentatórios são puníveis com a demissão.
Obviamente que no caso do servidor público, como o processo é um pouco diferenciado, eu acho que não caberia direto não caberia primeira advertência, não. Caberia o quê? O chefe pedir o cartão de vacinação dele, ele não apresentando o cartão de vacinação, aí sim abrir processo administrativo contra ele, que pode gerar a demissão por falta de vacinação e expor os colegas dele a risco. Não é? Porque, na verdade, quando você não vacina, gente, você está expondo todos os seus colegas, todas as pessoas que estão juntos de você a risco de se contaminarem por sua causa. Tá? É esse que é o problema, não é só você. E aí é por causa disso que o Supremo declarou a obrigatoriedade. O fundamento do voto do Supremo é esse. Não é só o seu direito, a sua incolumidade que está em jogo. Porque se fosse isso, você tem o direito de não receber a vacina, não receber a injeção. Beleza, mas você tem que pagar o preço de você estar violando o direito alheio, que é de você estar expondo a vida dos outros a risco, porque você não quer sofrer uma invasão no seu direito. Então você vai pagar o preço, tá entendendo? Então, se você é servidor público, que você tem que zelar pelo bem público e você não zela nem pelo seu ambiente de trabalho, eu acho que você tem que sofrer um processo administrativo e ser colocado na rua. É isso aí. Não é isso? E, gente... gente, infelizmente, é a ciência. Porque a gente quer... Quando você vai num médico... Outro dia eu falei isso com o meu dentista, que ele veio com a conversa fiada lá que não ia tomar vacina. Eu falei com ele, ô bicho, eu vou levantar da sua cadeira e vou embora, porque eu estou aqui atrás de um conhecimento científico. Ele vai brigar com você. Não vou falar quem que é, nem quem que não é, não, mas que ele veio com a conversa, eu falei, ô bicho, eu não vim aqui para discutir política. Se você vai utilizar a técnica que você aprendeu na universidade e tal, no meu dente, eu quero. Agora, se você vai levantar a mão para o céu e pedir para Jesus para obturar meu dente, eu vou embora aqui e vou procurar outro que faça, porque aí eu não sou pastor não, mas é aquele negócio que Jesus já falava, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, vamos trabalhar nós, né, e na hora que você quiser ir para a igreja, vai para lá. Mas aqui, no serviço público, na empresa, no tal, é lugar de trabalho, não é lugar da gente discutir religião, não, discutir ciência. Né? Senão a gente vai voltar na época de Samuelson lá. Samuelson, para quem não sabe, é o pai da metodologia científica, foi o cara que descobriu que lavar as mãos depois dos partos diminuía a incidência de infecção. E aí que deu a origem do método de investigação científica, que ele começou a dividir as parturientes, que ele lavava a mão e que não lavava, e ver por amostragem quais que tinham mais e quais que tinham menos incidência de infecção. E aí que ele descobriu, gente, quando eu lavo a mão depois de um parto e vou para outro, o índice de infecção diminui demais. Aí que começou a higiene, gente. Tá? Higienização. Porque até então, os médicos não se preocupavam com a higienização, porque não tinha o mínimo de ciência. A ciência é isso. Tem limites? Da época da peste negra, eles punham aquelas máscaras com aqueles narizes, enchiam o nariz de erva e achavam que aquilo ali ia evitar o contágio. Você quer mais o quê? Na verdade, evitava o contágio porque era pela pulga, não chegava perto o suficiente. É verdade. Mas aí, metodologicamente, a gente vê que é uma inversão das causas e dos efeitos. Mas isso é um dia para a gente discutir metodologia, depois a gente... O consciente coletivo está falando aqui. Imagina o cara reivindicar o direito de andar pelado na rua. É complicado. Teve uma senhora que uma vez tirou a roupa e deitou, não sei se você vai lembrar disso, na Raul Soares, na Praça Raul Soares, para tomar sol. E ela foi presa. E deu uma confusão, porque metade da população de Belo Horizonte defendia o direito dela de tomar sol na Raul Soares. E a outra metade defendia o direito da população de não vê-la tomar sol na Raul Soares. Então, assim, é o conflito do direito individual contra o coletivo, né? Que é exatamente o que a gente está falando.
Mas é isso então, pessoal. Eu queria agradecer vocês pela participação. É muito mais gostoso fazer o programa com vocês participando. É muito melhor, né? A gente ter as opiniões das pessoas, então a gente consegue dar um tom, né, melhor para a discussão nossa e saber realmente que o que a gente está falando está sendo ouvido. Isso é muito gratificante, viu? Muito obrigada pela participação. A gente espera vocês semana que vem. Muito obrigado a todos. Semana que vem nós estamos aí com o Direito em Ação. Queria mandar um abraço para o meu cunhado, que manda sempre algumas publicações muito bacanas para mim, tá? Falar com eles que eu não estou acompanhando futebol esse ano, não, tá? Meu time está muito bem, muito obrigado na segunda divisão. E um abraço para o Rodrigo, um abraço para a Carolina, um abraço para o Vitor, um abraço para o... Como é que chama? Pro Heitor. Um beijo para você, meu amor. Tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.